Olá pessoal, estou aqui da minha casa, né, para falar um assunto aí bem importante com vocês, né? Será se o comunismo tem alguma relação com o cristianismo, né? Será se eles combinam? Claro que não, né? Porque o comunismo é o oposto do cristianismo, enquanto o cristianismo prega uma fé, uma crença em um Deus criador que criou os céus e a terra, né? O comunismo ele prega o ateísmo, ou seja, e o comunismo segue aí o pensamento de Karl Marx, né? Karl Marx ele pensava que para ter uma sociedade melhor precisamos enfraquecer a religião, a família, né? E também o Estado, né? O Estado tem que tomar de conta de tudo, né? Isso que ele pregava, né? Isso é o pensamento dele. Para Karl Marx, né? A religião ela deveria ser extinta, né? E muitos homens também seguem o pensamento de Karl Marx, né? Que nem temos aí como é o nome dele? Lenin, né? Lenin, temos Stalin, então muitos outros, né, que seguiram e os seus governos foram um governo muito perseguidor ao cristianismo, né, em alguns países até derrubando igrejas, né. Então é totalmente o inverso, né. O comunismo ele é materialista, né, e adversa à fé do cristianismo, né. A produtividade econômica é considerada para eles o único valor, né. E a fé em um Deus Criador e em Jesus Cristo como Salvador são vistas como inúteis e alienadas para eles, não? Então, totalmente inverso. Se você aí é cristão, se você é católico, você é evangélico, lembre disso, olha, o comunismo é contra a sua fé. O comunismo, ele quer acabar com sua fé. Ele vai perseguir a sua fé. E ele usa alguns meios para isso, né? O comunismo, como eu disse, ele segue esse pensamento marxista, né? Que implanta aí a luta entre as classes, né? Entre joga ali a luta contra, prega a luta contra patrão e operário, é, 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 coloca um contra o outro, não é isso? Coloca um contra o outro para que haja uma igualdade, né, entre ambos, né? Só que enquanto eles pregam essa igualdade social, o que é que acontece? Enquanto eles pregam isso, eles vivem no luxo, né? Eles vivem no luxo, não é isso? Então, eles têm uma mentalidade de luta, pregam uma mentalidade de luta, o comunismo, né? Que é totalmente anticristã, né? Porque eles incitam o ódio de um para com o outro, do operário contra o patrão, né? Entre o rico e o pobre, né? Entre um irmão e outro irmão. Eles incitam ali a ira, né? Enquanto que o cristianismo, né, ele prega o que? A reconciliação, o diálogo entre as partes, o acordo, o perdão. É isso que o cristianismo prega. Então é totalmente inverso aí. É inverso aí ao que prega. E você vê isso hoje, né? Você vê isso hoje, né? Eles incitam uns contra os outros, né? E o pensamento marxista diz que os fins justificam os meios, né? Ou seja, eles podem lançar mão, eles pregam que podem lançar mão da violência, da corrupção, do roubo, da falsidade e ele lança mão até da morte, né? Porque para eles os fins justificam os meios, né? É isso que é válido para o comunismo, né? Totalmente o inverso do cristianismo. O cristianismo pega amor para com o próximo, né? Diz assim, ore pelos que lhe perseguem, né? Então totalmente o contrário, né? Mas eu queria deixar uma coisa aqui bem clara, olha, a gente deve ser contra o pensamento marxista, a gente deve ser contra o comunismo, não deve apoiar o comunismo, mas as pessoas que estão lá a gente tem que amá-las, tem que orar por elas, entendeu? Porque que nem diz a Bíblia, a gente tem Deus não quer a morte do perverso, Deus quer que ele se arrependa, né? É como nós, a gente tem que ser contra o erro. Por que a gente tem que ser contra o comunismo, contra o marxismo? Porque é um erro. É um erro. Um erro onde coloca um irmão contra o outro, o empregado contra o patrão, né? E é isso aí. Então o que é que acontece? A gente tem que ser contra essas coisas, né? Mas contra a pessoa a gente tem que orar por ela para que ela mude, para que ela se arrependa, né? Mas não devemos deixar como é que se diz? De mostrar o que realmente é erro,
Não devemos deixar de lutar contra o erro, porque erro é erro em todos os tempos e isso a gente tem que lutar, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Você que é cristão, você independente da religião que você seja, saiba uma coisa. Nós estamos em ano de eleição e antes de você votar, examine a ideologia do seu partido. Veja se eles são comunistas, se eles seguem o pensamento de Karl Marx. Porque se ele seguir, não faça isso, porque você estará contra os seus princípios. O comunismo, ele matou no século XX, só no século XX, ele matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Mais do que uma guerra mundial mata. Você entende isso? Eles perseguem e matam todos aqueles que são contra eles. Países comunistas, o nome de Deus não pode ser pregado na rua. Igrejas são derrubadas até hoje. Vá pesquisar na internet, no YouTube, no Google, você vai ver igrejas sendo destruídas, derrubadas por partidos, por governos comunistas. Por governos comunistas. Aqui no nosso país tem muitos partidos comunistas. Eu não preciso te dizer quais são, porque você pode ir lá na internet, no Google, no YouTube, você vê quais são os partidos comunistas. E eles querem implantar o ateísmo. Eles são contra a família, são contra a religião, são contra a sua fé. Isso tem que ser denunciado, não podemos ficar calados. Erro é erro e temos que denunciar o erro. E orar pelos que estão lá para que se arrependam e mudem. Mas não podemos deixar de denunciar o erro, porque erro é erro. Né? E sabe, meus amigos, como eu disse, o comunismo ele mata, né? O comunismo interfere os princípios. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu ia para a escola, né? Eu ia para a escola e lá tinha aula de religião. E a aula de religião na escola é importante, porque ensina a criança a ter algum temor a Deus, mas ela vai ter mais respeito pela sua família, vai ter mais respeito pelos seus pais. Mas tirar Deus das escolas. E olha como está as escolas. Alunos agredindo os professores, né? Os professores que estão ali para ensinar são agredidos muitas vezes pelos alunos, são xingados, são desrespeitados, né? Porque tirar Deus das escolas, hoje quando você fala em Deus, não se discute aqui sobre Deus, não se fala aqui sobre Deus, não pode. Então tirar Deus das escolas, por isso que está dessa maneira. Tirar Deus dos lares. Hoje nós somos um país que é considerado um país cristão. Um país cristão onde quase todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas quase ninguém lê. E usa apenas como um amuleto. Um amuleto. E as pessoas hoje elas perecem por quê? Por falta do conhecimento. Sabe? Por causa desse conhecimento que falta. Muitos cristãos seguindo aí o comunismo. E não entende que o comunismo tem matado cristãos em outros países, seja eles católicos, seja eles evangélicos, tem matado em outros países. Não entende isso, que o comunismo quer destruir a sua fé. E aí muitas vezes vende os seus princípios por pouco, sabe? Não deveria ser, a gente não deve vender os nossos princípios, não deve apoiar partidos comunistas, partidos sociais, que querem destruir a nossa religião, que querem destruir a nossa família, né? Ah, Dalton, você é contra o comunismo? Eu sou contra o comunismo, o pensamento comunista eu sou contra. Não sou contra as pessoas, eu oro por elas, mas sou contra o pensamento comunista. Ah, você apoia um partido? Sim, eu faço parte de um partido, sim, que é o PRTB. Ah, porque você faz parte desse partido? Por quê? Lá tem pessoas porque a ideologia do partido, ele crê o quê? Defende a família, a religião também e também a pátria. Eu gosto disso, né? Não tem pessoas, são contra o comunismo, são contra, além de ser contra o comunismo, são contra também a ideologia de gênero. Só deixando claro aqui que cada pessoa pode escolher o que se ela quer, ela tem suas escolhas. Cada pessoa é livre para escolher o que quer fazer da sua vida, né? E a gente deve amar as pessoas independente de a gente não concordar com algumas coisas que ela faça, mas a gente não deve concordar com o erro. É como nossos filhos. Você que tem filho, você entende uma coisa muito bem. Nós amamos nossos filhos, independente deles muitas vezes fazer o certo ou deles fazer o que é errado.
mas nós o repreendemos como fazendo o que é errado. Nós não somos contra nossos filhos, nós somos contra o que eles fazem de errado. O que eles fazem de errado. Então, da mesma forma, nós não somos, odiamos as pessoas que seguem o comunismo, nós odiamos o que elas seguem. Nós odiamos, nós somos contra as suas ideias. Nós somos contra as suas ideias. E se ela quer seguir, tudo bem, mas não é obrigado a gente aceitar. Não é obrigado a gente aceitar as ideias. A gente pode ser contra, nós vivemos num país democrático, né? Então, o que é que acontece? Esse ano é ano de eleição. Então, antes que você escolha um candidato, olhe, olhe qual é a ideologia do partido dele. Olhe o que o partido dele segue, qual o pensamento. Se é um partido comunista, se é um partido comunista que segue a ideia de Marx, tenha cuidado se você é cristão. Tenha cuidado, porque você estará apoiando alguém que é contra a sua própria fé. Alguém que mais na frente poderá estar fazendo o que muitos outros países estão fazendo, que é derrubar a igreja e perseguir cristãos. Então pense bem, antes de tomar a sua decisão. E eu tenho certeza que você é inteligente, você é uma pessoa especial, Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama tanto que mandou o seu único filho para morrer por você. Hoje, nós devemos levantar a bandeira de Cristo. Algumas pessoas dizem, mas cristão não deve se meter nisso. A gente não está se metendo, a gente está denunciando o que é errado. E outra coisa, se a gente no dia da eleição a gente pode votar, a gente tem que votar, então a gente também tem que defender os nossos ideais, defender os nossos princípios e ser contra o que é errado e orar pelos que estão fazendo o que é errado para que mude suas atitudes, certo? Que Deus te abençoe. E lembre-se de uma coisa, você é especial. Deus te ama, certo? E não, e lembre-se de uma coisa, respeitar a decisão do seu próximo, independente dela ser certa ou errada, mas não aceitar o que é errado e denunciar o que é errado sempre. Isso, que Deus te abençoe.